com o áudio liberado, vou passar a palavra para a Viviane. Tá joia, muito obrigada, Thaís. Então, boa noite a todos. Primeiro agradeço aí o convite, né, de fazer parte aí desse ciclo de palestras, nesse momento difícil aí de todo mundo muito, né, distante, e a gente achar aí um novo momento de se aproximar, né. Fico muito contente. Muito obrigada pelo convite, Thaís, e espero que eu possa acrescentar aí um pouquinho com a minha experiência, tá? Então, eu atuo na área clínica, tá? Um bom tempo, atendo em consultório, então a área clínica no consultório, não ambiente hospitalar. Eu sou aqui de São Paulo, e desde 2000 eu estou no consultório, então uma vivência muito grande, sou apaixonada, falo que eu convenço todo mundo a ir para consultório se for o caso. E desde 2010 eu entrei na docência, então hoje eu coordeno cursos, eu tenho o meu instituto e eu acho que a área da educação é outra área apaixonante, né? Que na verdade eu descobri descobri não, né? Mas a gente vê o quanto no consultório a gente também precisa da área da educação. Então eu agrupei as duas áreas, as minhas duas paixões, e estamos aí há 20 anos na área clínica e da nutrição. Como a Thaís disse, então eu vou falar tudo, né? Faço toda a apresentação e no final a gente conversa, fica aberta aí para as perguntas, tá? Então, para também não dar confusão aqui na tela, nada, eu nem vou abrir o chat aqui, então eu não vou ver nesse momento. Qualquer coisa, Thaís, se for o caso, se precisar me interromper, acontecer alguma coisa, você me avisa, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui um pouquinho, né, aí do meu currículo, né? Então, me formei em 98, comecei com especialização na área de adolescência, daí fui para a área de docência no ensino superior, tenho uma pós-graduação na área de fitoterapia, o meu mestrado é em ensino em ciências de saúde, e aí um pouquinho da minha prática clínica de consultório e da parte de docência. Atualmente eu estou na presidência da Associação Paulista de Fitoterapia, no consultório e nos cursos, tá bom? Vamos lá, né? O nosso objetivo hoje aqui é conversar um pouquinho aí sobre os exames laboratoriais, né? Então, apresentar e discutir esses exames aí na prática clínica do nutricionista. Existe aí uma polêmica, né, da solicitação, alguns laboratórios não aceitam, enfim, nós vamos discutir um pouquinho disso. Então, para isso, para responder essas dúvidas, eu vou falar um pouquinho aí sobre a legislação, rapidamente. E aí eu optei, né, pelo tempo, né, tem muita coisa para falar, mas eu optei pelo tempo em abordar o hemograma, perfil lipídico e glicemia, que são 3 linhas interessantes aí da nossa área clínica, tá? Quando a gente fala de legislação, primeiro a gente tem uma lei federal, né? Então essa lei número 8.234 de 91, onde diz que todo profissional aí da área da saúde, né? Então ele coloca o nutricionista aí como solicitação como possibilidade para solicitação aí do exame laboratorial, tá? O que é importante aí ressaltar é que a solicitação do exame para o diagnóstico nosológico, ou seja, o exame para diagnóstico de alguma doença, isso é privativo do médico. Então, nós, como nutricionistas, vamos fazer a solicitação para acompanhar um problema, por exemplo, a glicemia, para acompanhar todo o nosso tratamento, para entender desse paciente e para compor também aí a parte da avaliação nutricional, tá? Então, sempre ficar muito atento aí que nós não fazemos o diagnóstico com esse exame. Por mais que eu vou falar para vocês aqui da glicemia, os critérios, a gente vai falar do hemograma, então, quando avalia a deficiência de ferro, mas a gente tem que ficar atento que, assim, por mais que eu olhe para o exame e fale, olha, isso aqui, né, me parece uma anemia ferropriva,
nós, como nutricionistas, não faremos esse diagnóstico. Nós vamos encaminhar esse paciente para o médico, tá bom? Existe aí a questão... Algum comentário? Existe aí... desculpa, é que eu estou ouvindo o som, achei que tem que parar aqui. Com relação à questão da solicitação ser aceita ou não, a gente também tem alguns problemas às vezes, tá? Apesar de existir essa lei, existem algumas divergências, né, entre as empresas operadoras dos planos de saúde, né, de assistência. Então, assim, a gente tem aí os planos de saúde hoje são obrigados a atender aí, né, a oferecer a nutrição. A nutrição está no rol aí de atendimento da ANS, inclusive a solicitação de exame. O que acontece é que essas divergências estão relacionadas aqui ao tipo de plano. Então, dentro de um plano A, eu posso ter subplanos. E aí, esse A1 atende a nutrição, o A2 não. E aí é essa grande dificuldade que a gente tem. Então, às vezes o paciente fala, você atende a plano X? A gente fala, atendo. Mas aí dentro do plano que esse paciente tem, do geral, o laboratório não aceita. Então, existem alguns problemas. Então, o convênio ele pode sim não aceitar o seu exame naquele plano de saúde, mas em algum outro, com certeza, ele aceita. E existe essa confusão total. Então, eu sempre recomendo para o meu paciente que quando eu solicito esse exame, eu peço para que ele também aí converse no convênio, no plano de saúde dele, e não no laboratório. No plano de saúde, se com o pedido da nutrição ele consegue realizar aquele exame. Senão, ele vai precisar passar no médico e aí sim conseguir fazer o exame. Tá bom? Pela resolução do Conselho Federal de Nutrição, então, isso aqui é do nosso conselho, então específico para a nutrição, a solicitação de exame está dentro aí das atribuições do nutricionista. Tá? Então, já há um bom tempo, já se reconhece isso pelo nosso Conselho Federal. Tá? E esse exame, ele vai servir aí como complemento de dados para o nosso atendimento. Então, complementos da história pessoal dos pacientes, do exame físico, então a gente, né, que vai realizar ali naquela anamnese toda, e do exame antropométrico. Então, ou seja, o exame laboratorial, ele vai fazer parte do nosso diagnóstico nutricional, tá? E não nosológico da doença. Ainda nessa resolução do Conselho Federal, o Conselho, ele coloca aí no artigo 2 a importância do nutricionista, ao solicitar um exame, identificar, né, corretamente os critérios técnicos que foram realizados naquele exame, entender aquele exame, tanto a parte técnica como científica. Eu brinco sempre com os alunos, né? Hoje o paciente chega no consultório com o exame que ele pegou na própria internet, que hoje a gente tem isso, ele já circula o que está acima e abaixo, de acordo com o valor de referência, e aí aqueles mais ousados já vêm com diagnóstico via Google, né? Via doutor Google. Então eu sempre coloco que assim, se for para o nutricionista solicitar um exame, olhar para o exame e falar para o paciente, olha, isso está acima do esperado, isso está abaixo do esperado, eu falo que ele não precisa passar no nutricionista, porque ele olha no Google. Então a gente precisa ter muito em mente aí a importância dessa questão científica. Por que eu estou solicitando e eu sei avaliar isso? Um resultado alterado, eu sei para onde encaminhar esse paciente? Qual especialidade eu encaminho? Então, isso é fundamental e muito importante. Tá? Só para contar um caso, né? Eu gosto muito de contar caso. Eu tive um caso uma vez de uma paciente que eu solicitei um hemograma, porque ela se sentia cansada, ela reclamava de cansaço ao subir a escada, tudo. Solicitei o hemograma. Para minha surpresa, eu pensei simplesmente numa anemia, tudo. Para minha surpresa, essa paciente chegou com um exame extremamente alterado, não só a série branca, a série vermelha, mas a série branca também. Eu olhei aquilo e não sabia nem por onde começar, né? Então, de diagnóstico, não fazia ideia. Encaminhei para o hematologista e essa paciente estava com leucemia.
Então, para vocês verem a importância, assim, eu não sei fazer o diagnóstico realmente ali, porque ele tem muitas questões para serem avaliadas e muitos exames complementares àquele resultado do hemograma. Mas a importância de se fazer o encaminhamento corretamente é fundamental, tá? Outra questão importante, né? Existem fatores que podem interferir nesses resultados. Então, não é simplesmente estar assim, está baixo, ok, já faço meu diagnóstico nutricional. Eu preciso levar em consideração o que esse paciente comeu antes de fazer esse exame, mesmo fazendo o período de jejum que a gente vai comentar. Homem, mulher, idade, se fez ou não exercício físico, quanto tempo ele fez exercício físico antes desse exame, se usa medicamento, esse medicamento é pontual ou ele é de uso contínuo, se tem o consumo de álcool, principalmente aí o consumo vai estar associado ao aumento, por exemplo, do triglicérides, alteração na glicemia, vai alterar o resultado do exame, tá? E a gente fala do consumo de álcool, muitas vezes a gente fala do jejum, né, de 12 horas, tá? O álcool, se a gente entender aí o metabolismo do álcool, a gente vai ver que o álcool, ele demora muito para ser totalmente metabolizado do nosso organismo. Tabagismo, né? Principalmente o impacto aí não só na saúde como um todo, mas no perfil bioquímico e celular, então ele vai trazer alteração. Se foi feito preparo adequado, então às vezes o paciente não faz um preparo de maneira adequada, fala que fez jejum, não fez, tem é só um pouquinho, vou comer, né? Distúrbios hormonais e entre outros fatores que também aí podem trazer alteração no meu resultado de exame, tá? Outra questão importante são a comparação aí, né? Os passos para a gente comparar esses exames aí, esses resultados de exame, né? Então, a gente tem aí o que vem, né? Sempre vem no exame lá os valores de referência, mas vale a pena aqui reforçar que é importante a gente saber qual é o método que esse laboratório utilizou. Qual foi a técnica utilizada para fazer aquele exame. Por quê? Porque dependendo da técnica, eu posso ter valores de referências diferentes. E aí fica muito complicado eu olhar o valor que esse paciente me traz de resultado com o laboratório X e depois de 6 meses, um ano ou né, um outro momento, ele me traz o resultado de um outro laboratório. E aí eu faço a comparação e falo, nossa, está muito diferente. Mas às vezes o método que esse laboratório utilizou é diferente de um e outro, tá? E não tem problema algum. E por isso que as referências ali vão ser diferentes, tá? O preparo nós já comentamos. A mulher, no caso de período menstrual, ela fez o exame no período menstrual, pós, pré, em que momento que ela fez esse exame, tá? E a utilização novamente aqui dos medicamentos, né, dependendo aí do período que, se é um de contínuo ou não, tudo isso vai interferir. Com relação aos valores de referência que vem, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exames que a gente tem as metas colocadas pelas diretrizes. Então, muitos alunos perguntam, né? Eu sigo as referências do laboratório ou as diretrizes? Na verdade, a gente tem que seguir as referências dos laboratórios, justamente pelo que eu falei da técnica que esse laboratório utilizou, tá? As diretrizes, elas vão direcionar, como o nome diz, é uma diretriz para o meu tratamento. Então, algumas falam em metaterapêutica, outros falam em valores mais apropriados, e aí a gente vai seguir essa diretriz para o nosso tratamento, para o nosso paciente. Mas o exame se avalia pelos valores de referência, tá? E essa resolução de 600, a número 600 do Conselho, que eu acho fundamental e de extrema importância todo mundo conhecer, mesmo quem está aí no começo da graduação, quem está no início, tudo, eu acho que vale a pena, porque essa resolução, ela fala sobre a nutrição em todas as suas áreas de atuação. E quais são as competências que servem aí, né, que são esperadas, melhor dizendo, para aquela área. Né? Então, quando pega aqui para atribuição aí na nutrição clínica, então uma das questões colocadas nessa resolução pelo Conselho é a solicitação de exames laboratoriais.
Então, podemos e devemos solicitar quando necessário, tá? Aqui eu deixo um exemplo de um receituário, né? Com as informações que são importantes, que são necessárias. Então, solicito o exame para o fulano, tal, nome completo, e aí aqui a gente vai no corpo aí descrever os exames. Ficar atento, porque tem laboratórios que não aceita mais aqueles que tem o nome do exame e os quadradinhos para fazer o tique. Por quê? Porque são documentos aí passíveis de alteração, né? Então, eu como nutricionista só pedi o hemograma, mas como tem vários quadradinhos, meu paciente tica vários lá de outros. Então, alguns laboratórios não aceitam, tá? Então, nome, os exames que eu quero e o endereço completo desse profissional aí do solicitante, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o hemograma. O hemograma é um exame muito importante, tá? É um exame muito amplo, é um exame que qualquer alteração que essa pessoa tenha, seja de saúde, ou seja, até nível de estresse, prática de exercício físico, enfim, qualquer alteração, o hemograma, né, que essa pessoa venha ter, vai alterar o hemograma sim, tá? Por quê? Porque se a gente está falando de sangue, o hemograma tem tudo a ver. Então, qualquer alteração no hemograma pode ser relacionada aí com qualquer outro problema de saúde. Por isso que é muito difícil, né? Na verdade, a gente não faz um diagnóstico pelo hemograma. É quase impossível usar só o hemograma para esse diagnóstico. Ele vai mostrar que existe uma alteração, de acordo com a alteração, ele vai me encaminhar para fazer esse rastreamento, tá? Então, o hemograma é um exame principalmente aí utilizado para avaliação das carências, e essas carências podem ser por deficiência de ferro ou de vitaminas, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada. Para avaliação também de perdas crônicas de sangramentos de tubos digestivos, geniturinário, distúrbios da menstruação, pólipos, hemorroidas, inflamações de intestino. Eu deixei aqui, né, várias questões aí que ele pode estar relacionado. Então, eu vou diagnosticar lá, tem alguma alteração, vou ver que tem uma anemia, e aí a gente vai ter que investigar o resto da onde surge isso. E por isso que o médico é importante, tá? Além de avaliar também outros tipos de anemia, como, por exemplo, a anemia hemolítica, que é a quebra das hemácias, tá? Então, a lise das hemácias, quebra das hemácias. E os outros tipos aí de anemia. Então, os resultados, eles auxiliam tanto na doença de origem, essa doença de origem ela pode ser primária ou secundária, como também na característica dessa doença, se ela é aguda, que está acontecendo agora, ou se é algo que é crônico, e aí eu vou acompanhar essa doença crônica também, tá? E além do auxílio na identificação da doença, na característica dessa doença, também é utilizado para acompanhar a evolução de várias doenças, né? Bem como monitorar também os efeitos colaterais, por exemplo, de algum medicamento. Então, para a gente é muito interessante porque eu posso acompanhar a evolução de uma anemia, eu posso ver se está melhorando a minha conduta dietoterápica, se está melhorando o uso do medicamento, né, tudo isso. E também para ver se esse medicamento não está trazendo aí algum efeito colateral, né? E aí o hemograma também vai ser válido. Quem trabalha, né, em hospital, quem for trabalhar em hospital, vai observar que os pacientes internados estão sempre fazendo vários exames, às vezes até que diário, dia sim, dia não, enfim. E o hemograma é o exame aí de rotina para todos eles, tá? Como que divide aí o resultado, a avaliação desse exame, né, do hemograma? Então, a gente tem três partes principais desse exame. Então, a avaliação eritrocitária, que é da hemácia, é a série vermelha que a gente fala, tá? Então, essa avaliação da eritrocitária vai avaliar o quê? Vai identificar os processos anêmicos, policitêmicos, alteração no formato, na forma, no tipo de hemácia que a gente tem lá. Então, dentro da série vermelha, a gente avalia eritrócitos ou hemácias,
tá? É a mesma coisa. Hemoglobina, hematócrito e os índices hematimétricos. A gente vai falar de tudo isso. Aí a gente tem a segunda parte do exame, que é a avaliação leucocitária. Nessa avaliação, a gente identifica os processos inflamatórios, infecciosos, alérgicos, parasitários, a questão de leucemias, tá? Indica também aí os elementos anormais, os tipos de linfócitos aí por algum ponto de estudo. Nessa avaliação estão os leucócitos totais. Dentro desses leucócitos, aí o exame ele vai trazer a diferenciação, tá, deles, e que é isso que vai direcionar que tipo de patologia a gente vai estar aí investigando, tá? E por fim, a avaliação plaquetária, né, que vai identificar o quê? Processos de trombocitose, sejam hereditárias ou não, tá? Então aqui normalmente se utiliza para avaliação aí da plaqueta para pré-cirúrgico, pacientes que já tiveram trombose, então acompanhamento aí de como estão essas plaquetas, tá? Normalmente, o exame ele vem assim. Então, aqui é só um exemplo, tá? A gente pode ter várias apresentações aí, mas os nomes, né, as questões aí, né, os pontos importantes que ele tem são o nome do laboratório. Então, por exemplo, aqui, esse paciente fez o exame dentro de um hospital, e o laboratório dentro desse hospital era este Delboni, o que pode ser só direto no laboratório, ou dentro de um outro hospital pode ter um outro laboratório, enfim. Isso aqui é só importante para a gente saber de onde que veio esse exame. É fundamental a gente saber. Eu não vou conseguir muitas vezes avaliar se o laboratório é bom ou não, mas eu já consigo identificar de onde que veio esse exame. Se tiver qualquer dúvida, é aqui que eu vou buscar. Aí vem os dados do paciente, com nome, idade, se é homem, se é mulher, enfim, os dados do médico que solicitou. E aí vem a identificação da data da coleta, sempre vai ter a data da coleta e a hora da coleta. Hoje em dia, como a gente tem alguns exames que não tem mais necessidade de jejum, ele também vem escrito aqui, normalmente, qual que foi o horário da última refeição desse paciente. Tá? E aí ele vai vir a série vermelha, então olha lá, todos os índices que nós comentamos, né, todos os parâmetros que nós comentamos anteriormente, que é a série vermelha, e aqui, né, em verde aqui, pelo verde, a série branca, tá? A nível de didática aqui hoje para vocês, eu vou falar primeiro da série branca, para depois falar da série vermelha, tá? Só didático, mas a ordem que vem normalmente é o vermelho e depois a branca. Então, na série branca, a gente tem tudo isso aqui, ó. Todas essas informações. Todas essas informações aqui são os leucócitos. Então, a gente tem os leucócitos totais e a diferenciação desses leucócitos. Então, os leucócitos totais, a gente tem, ele vai estar aumentado ou diminuído. Isso é o total. Ele só mostra para mim, ó, existe alguma alteração aí desses leucócitos. E esses leucócitos, a série branca, está relacionada normalmente com a defesa do organismo, tá? E aí, é por isso que essa diferenciação vai mostrar para a gente o que está acontecendo. Ele só fala, ó, existe alguma infecção, existe algum estresse, existe alguma questão viral ou é bacteriana, não sabe, mas existe alguma alteração, tá? Quando a gente termina em nose é aumentado, tenia é redução, tá? Então, só para... E outra coisa, tá, pessoal? Eu não vou ficar lendo item por item, esse material depois pode ser disponibilizado para vocês, mas eu não vou ficar lendo porque é muito chato, é só para vocês, né, terem aí depois de consulta, e eu vou destacando o que é mais importante. Aí depois nós temos os neutrófilos. Quem são os neutrófilos? Os neutrófilos são leucócitos que são responsáveis em combater a bactéria, tá? Então, quando os neutrófilos estão alterados, significa que está podendo, de repente está acontecendo aí uma infecção bacteriana, tá? E aí os neutrófilos são chamados aí para poder responder esse sistema imune. Então, na infecção bacteriana, a medula óssea, ela aumenta a sua produção, tá? Fazendo com que a concentração no sangue aí de neutrófilos aumente, justamente para responder a essas bactérias. Então, o aumento dos leucócitos totais, tá?
normalmente, que são os leucócitos totais, vão estar relacionados aí, desculpa, quando os leucócitos totais estão aumentados e eles são relacionados ao aumento também dos neutrófilos, significa aí provavelmente um quadro infeccioso por bactéria, tá? Os neutrófilos, eles têm um tempo de vida aproximadamente de 24 a 48 horas. Tá? Então, quando o processo é infeccioso, é controlado, a medula vai produzir novas células, tá, de neutrófilos e esses valores vão se retornando aí à sua quantidade normal, basal. Então, lembra que eu falei que às vezes o hemograma pode ser utilizado para o acompanhamento, não só para o diagnóstico, mas para o acompanhamento e evolução dessa doença? Aqui a gente já tem essa ideia, tá? Então, os neutrófilos avisam que existe uma infecção aí bacteriana. Aí a gente tem os bastonetes. O que são os bastonetes na série branca? São os neutrófilos jovens, tá? Quando a gente fala de neutrófilos jovens, a gente está falando o quê? Lembra lá no slide anterior que eu falei que a medula óssea aumenta a produção dos neutrófilos quando existe uma infecção, né? Então, a medula aumenta isso, ela vai lançar na corrente sanguínea e vai mostrar que aí os bastonetes estão aumentados. Quando esses bastonetes estão aumentados, significa aí que a infecção aí ela está sendo controlada, tá? Então, por quê? Porque estou liberando um monte de neutrófilos jovens, que são os bastonetes, então eu estou no auge da minha patologia. Quando os segmentados estão aumentados, significa o quê? Que essa doença já estabilizou, tá? Ou eu estou na fase final. Então, eu não tenho a doença ou eu estou lá na fase final. Então, aí, quando eu tenho esse segmentado, significa que são células maduras. Por quê? No auge da doença, no auge da infecção, a medula está aumentando a produção desses neutrófilos. E esses neutrófilos jovens, quanto mais eu tenho, significa que mais o meu metabolismo tem que agir, mais o meu sistema imune tem que agir. Por isso que bastonete está relacionado com o auge da doença, com o pico da doença, e os segmentados é o fim. Ou seja, esses neutrófilos jovens não estão mais sendo produzidos, e aí eles ficam maduros. Os eosinófilos são os leucócitos relacionados aí com o combate ao parasita, tá? Ou mecanismo de alergia. Então, é um grupo aqui, né, de leucócitos que está sempre aumentado na grande maioria dos nossos pacientes. Aqui em São Paulo, principalmente, seco, ar ruim, então as pessoas vivem aí em processos alérgicos, então asmáticos, rinite, sinusite, tá? E eles podem estar reduzidos aí no estresse agudo quando a gente tem algum trauma, infarto, enfim. Os basófilos estão relacionados aí, tá, com processos também alérgicos ou com inflamação crônica. Normalmente, eles são tipos menos comuns no sangue, tá? E a gente, quando pega paciente obeso, paciente diabético, pode ter esses basófilos alterados, por quê? Eles estão relacionados a essa inflamação crônica. Se a gente pensar, né, que o nosso paciente obeso, nosso paciente diabético, ele tem aí uma inflamação de baixa intensidade, mais crônica, ele vai ter provavelmente esses basófilos alterados, tá? Mostrando aí essa questão da infecção. E, por fim, nós temos os linfócitos. Os linfócitos são a primeira linha de defesa por infecção, mas por vírus. E aí estão relacionados também ao tumor, aos tumores, à leucemia. Então, são responsáveis aí pela produção de anticorpos, tá? Eles que vão fazer o reconhecimento aí de algo estranho e ativar também o sistema imune. E aí a gente tem típicos, atípicos e totais. Então, a alteração desses linfócitos, a gente deve aí encaminhar esse paciente aí para um médico hematologista, sem dúvida, tá? E os monócitos, eles representam normalmente de 3 a 10% de todos esses leucócitos circulantes e eles são ativados tanto em processos virais quanto bacterianos. Existe alguma invasão, o sistema imune já ativa esses monócitos. Então, às vezes, ele atinge até logo lá no começo. Então, é muito comum qualquer paciente aí
que tenha uma inflamação, que seja, então bati meu dedo, eu vou pegar os monócitos que vão vir aí para o local afetado, para quê? Para se transformar no macrófago, quando esse macrófago aumenta, aí ele vai controlar essa inflamação. Porém, se eu tenho uma quantidade de inflamação, como a gente comentou, ela crônica, eu acabo aí tendo ele também alterado o tempo todo e muitas vezes relacionado com processos aí de surgimento de outras doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, essa é a série branca. Então, vejam que para nós da nutrição, não faz muito sentido, né? Parece não fazer muito sentido pedir a série branca, mas ela já vem no hemograma. Então, assim, caso a gente veja alguma alteração, é importante a gente saber o que pode estar relacionado, se é bacteriana, se é viral, se é alérgico, qual que é o problema. Mas a gente sabe que o problema é do sistema imune, ele está reconhecendo que algo precisa ser mexido aí, tá? Aí nós temos os eritrócitos. Os eritrócitos, né, que já faz parte aí da série vermelha, tá? Então, aqui é a parte mais, que eu falo que é bem complexa também, fala muito com a gente. A gente tem aí que os eritrócitos, eles contêm o quê? Eles contêm água, hemoglobina, que é um parâmetro que a gente avalia. Aí eles têm também íons, eles têm enzimas, ele tem glicose. Então, na verdade, esse eritrócito é a hemácia, tá? E a hemoglobina, ela é um componente essencial desse eritrócito. Às vezes eu falo eritrócito, às vezes hemácia, tá? Mas é a mesma coisa. E ele representa aí 1/3 do peso do eritrócito. Então, uma grande parte aí é a hemoglobina. A função do eritrócito é simplesmente de assegurar o estado funcional dessa hemoglobina. Então, é como se fosse a caixinha lá, né, que guarda essa hemoglobina, tá? E a hemoglobina é aquele pigmento, né, respiratório que tem por função transportar o oxigênio, o gás carbônico, tudo por sangue fazer essa ligação aí, tá? E aí eu deixei aqui esse ponto aqui dos eritrócitos em alta altitude, só para vocês fazerem aí a ligação, né? Então, quando a gente fala de treino em alta altitude, quando muda, né, isso é muito comum em atleta e tal, existe uma alteração desses eritrócitos, das pessoas que vivem em altitudes diferentes aí, né, com relação ao mar. Por quê? Porque eu vou precisar de mais oxigenação para aguentar lá. Então, os volumes, os valores são diferentes aí, tá? Então, nesses indivíduos, eles passam a ter de 60% a 65% do volume sanguíneo de eritrócito, para poder garantir 30% a mais de oxigênio e para essa respiração aí no sangue, tá? Então, para vocês entenderem, na verdade, o que é esse eritrócito e como ele se altera aí, dependendo de cada região, pessoa, enfim. Então, os eritrócitos são as hemácias, ou glóbulos vermelhos, tá? Então, é tudo a mesma coisa. Quando a gente diminui, lembra que eu falei que era openia? Então, quando a gente diminui, e quando esse eritrócito diminui concomitantemente com a hemoglobina, provavelmente a gente tem uma anemia. Então, aqui, por quê? Porque se eu diminuo o eritrócito e diminuo a hemoglobina, aí eu vou ter pouco oxigenação. Eu vou ter provavelmente pouco ferro. Lembre que o ferro faz parte dessa hemácia, que é o que ele traz dessa hemoglobina, porque é o que ele traz a coloração, tá? Deixei os valores aqui, o que seria a média aí, tá? Mas isso aqui vai depender dos exames, tá? Aqui a gente tem, então, agora a hemoglobina. E fiquem tranquilos que no final tem um resumão de cada nome e aí a gente faz esse resgate, tá? É muito nome. Então, a hemoglobina ela é encontrada no sangue de diversas formas, tá? A gente tem várias formas de hemoglobina. É a molécula que fica dentro dessa hemácia do eritrócito, como nós falamos. E a avaliação aí é super importante, principalmente, entre outras, para o transporte de oxigênio, que é o que a gente vai falar. Deixei os valores também normais e deixei aqui quando está aumentada ou reduzida, para vocês verem que pode ser vários fatores aí que levam a isso, tá? O hematócrito é outro parâmetro, ele é a porção do sangue que é ocupado pelos eritrócitos.
Então, ele reflete, na verdade, o volume de hemácias que tem dentro do sangue e ele traz esse resultado em porcentagem. Então, o hematócrito normal, ele gira em torno de 45%. O que isso significa? Que 45% do sangue é composto por hemácia. Os outros 55% são as outras substâncias, além de água e outras substâncias diluídas nesse sangue. Tá? Então, é essa a ideia. Essa seria o ideal, né? Então, se eu pego uma pessoa com hematócrito de 30%, significa que tem pouca hemácia, provavelmente essa pessoa aí vai ter alguma alteração, terra, enfim, tá? Então, por isso que o hematócrito é interessante para ajudar na estimativa dessa anemia e na viscosidade desse sangue, para identificar a viscosidade desse sangue. Por quê? Porque quando eu tenho um valor baixo, provavelmente eu estou aí com uma anemia, porque tem pouca hemácia, pouca hemoglobina nesse sangue, tá? Aqui é importante, ela pode estar aumentada em casos de desidratação. Então, quando a gente vê a alteração do hematócrito, é interessante eu perguntar se essa pessoa fez exercício físico, se ela ingeriu uma quantidade adequada de água, se fez exercício quanto tempo, que tipo de exercício, se bebeu água suficiente nesse exercício, que a desidratação pode aumentar esse hematócrito, tá? E aí vem o que a gente chama de índices hematimétricos. O que esses índices vão dizer? Ainda é na série vermelha, e eles vão dizer a diferenciação dessa anemia. Então, eu tenho uma alteração da hemoglobina, do hematócrito, tudo, aí eu vou olhar os índices. Quando eu olho esses índices, a gente consegue identificar e diferenciar o tipo de anemia. Tá? Então, o índice, o HCM, ele é o que corresponde à média de hemoglobina por eritrócito. A verdade é que ele tem pouco valor no diagnóstico diferencial de anemia, e a gente tem os outros dois parâmetros mais importantes, tá? Mas ele pode estar aumentado aí em alguns casos, recém-nascido, em alteração aí de formato, tamanho dessas hemácias, tá? Mas ele acaba aí não tendo muita, não dando muita certeza nesse diagnóstico diferencial, tá? Ficar atento que em casos de pessoas que têm hiperlipidemia pode estar aumentada, tá, esse índice e não ter relação aí com uma anemia. Segundo índice é o CHCM, tá? Então, é a concentração de hemoglobina corpuscular média. É a avaliação da hemoglobina em 100 ml de hemácia. Então, ou seja, permite avaliar o grau de saturação dessa hemoglobina dentro desse eritrócito. Então, é utilizada aí como instrumento aí para avaliar a anemia ferroviva, anemia por ferro, tá? A saturação da hemoglobina, ela pode ser normal, aí a gente vai falar que é normocrômica. Aqui, é só a gente lembrar de saturação, é cor. Então, quando ela está normal, normocrômica. Normo, de normal, crômico, de cor. Diminuída significa que a gente vai chamar de hipocrômica, é pouca cor. E por isso que é ferro, porque quando eu tenho uma hemoglobina clarinha, sem muita cor, é porque ela está com pouco ferro. E pode estar aumentada o CHCM quando a gente tem as hemácias hipercrômicas, muito vermelhas, tá bom? O outro índice é o VCM. Ele avalia a média do tamanho, ou seja, volume dessa hemácia. Ele vai ver o tamanho. A gente viu anteriormente a cor. Agora a gente vai ver o tamanho dessa hemácia. Tá? Então, a mesma raciocínio. Se ela está normal, é normocítica. Diminuída, microcítica. Pequena, aumentada, macrocítica. E aqui é muito interessante porque, enquanto a gente tem a saturação relacionada à anemia por ferro, aqui a gente vai ter a relação aí, a diferenciação por anemia de vitaminas, tá? Dentro das possibilidades do VCM, do volume corpuscular médio, a gente tem ainda, né? Então, a gente tem aí, ela pode ser, lembra que eu falei, microcítica, normocítica ou macrocítica. Ela pode ser microcítica sem cor, tá? Ela pode ser microcítica com cor normal.
E aí tem as questões aqui relacionadas. Então, se ela é pequena, com pouca cor, está relacionada com deficiência de ferro, com algumas doenças crônicas. A talassemia, que é uma anemia que é muito comum em pessoas de países europeus, onde acabam tendo uma baixa concentração de hemoglobina e existem vários tipos, algumas até a pessoa vive normalmente. E eu posso ter a hemácia pequena, mas com cor normal. E aí são outros problemas de saúde, anemia por alguma, né, secundária a alguma doença, tá? Normocítica, então, ou seja, ela tem tamanho normal, mas a pessoa pode ter anemia. Então, pode dar alterado o hemograma, os outros parâmetros do hemograma, mas o VCM está normal. Hemólise significa quebra dessa hemácia. Imaginem que aqui eu vou ter anemia, porque a hemácia não tem ferro. Ela quebra, esse ferro sai para a corrente sanguínea. Só que eu tenho essa anemia de excesso de ferro lá, mas eu não mudo o tamanho dessa minha hemácia. Ela é normal de tamanho, tá? A deficiência de glicose, né, da glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma patologia também onde a deficiência dessa enzima leva a hemólise e o excesso de ferro, né, uma anemia por excesso de ferro. E aí a gente tem também essa hemácia grande, que é a macrocítica. Quando a gente fala dessa hemácia grande, a gente está falando das anemias que a gente chama de megaloblástica ou não megaloblástica. Fiquem tranquilos com tanto nome, tá? Para quem nunca ouviu, fala, meu Deus, o que essa mulher está falando, né? Mas, na verdade, o que seriam aí os megaloblásticos? São esses glóbulos vermelhos imaturos. Então, a gente fala que ela é grande porque ela é uma hemácia imatura, tá? Então, a gente pode falar megaloblástica é por hemácia imatura, então ela não formou o tamanho adequado, ela está grande ainda, ela não está adequada, mas ela pode ser não megaloblástica, que não tem a ver com a formação da hemácia. Aí eu vou mostrar outros problemas que a gente tem. Então, as anemias megaloblásticas estão relacionadas com o tamanho da hemácia grande e imatura, está relacionada normalmente com a deficiência de folato ou a vitamina B12. Então, como falta isso, essa hemácia ela fica imatura, ela não se desenvolve adequadamente. Dietas veganas ou vegetarianas, se não tiver um bom acompanhamento, principalmente a vegana, por quê? Porque se eu não tenho um consumo adequado de B12, principalmente, que é a vitamina presente na carne, leite, ovos, leite, derivados e ovos, então, às vezes, a deficiência desses alimentos gera uma deficiência de B12, mas também naqueles pacientes, por exemplo, que fizeram gastrectomia total. Quando a gente tira aí, né, por gastrectomia, independente se é a cirurgia do estômago para redução de peso ou um câncer ou qualquer outro problema onde existe a gastrectomia total, a gente diminui também quem? O fator intrínseco que está lá nesse estômago para fazer a absorção da vitamina B12. E aí esse paciente pode desenvolver uma anemia aí por deficiência B12 e aí essa anemia megaloblástica. Quando eu vejo alteração no VCM, eu preciso fazer aí um rastreamento diferencial. Eu preciso identificar de onde que é. É anemia? Que tipo de anemia é essa? É folato ou é B12? Então, a gente aí vai solicitar novamente um exame de sangue para avaliar a vitamina B12 e o folato. Pode ter relação também com alteração no endócrino, TSH, função hepática, e pode ser solicitado também uma endoscopia digestiva alta. Por quê? Para eu avaliar se existe algum sangramento nessa parte aí, nesse estômago. Por quê? Um sangramento no estômago, uma gastrite, né, por consumo de álcool, tudo, pode levar ao que a gente chama aí da anemia da megaloblástica que a gente vai falar, tá? Então, se eu vou rastrear a megaloblástica que eu falei, a gente pode pedir folato para deficiência de ferro, esse folato sérico, porque a gente tem o folato sérico que é do sangue e o eritrocitário que é dentro do eritrócito, dentro da hemácia. Então, aqui eu vou solicitar para detectar essa deficiência de folato ou para monitorar se a terapia está funcionando, tá? Avaliar pacientes que também aí
fazem uso frequente de bebida alcoólica ou já fizeram a cirurgia de estômago, e também para avaliar os níveis elevados aí de homocisteína, que eu vou mostrar o que é homocisteína também, tá? Então, o folato sérico é interessante para indicar, como indicador inicial de uma deficiência do folato, tá? Ficar atento que medicamentos como fenitoína e anticoncepcional também reduzem o folato. Então, as mulheres, né, que usam anticoncepcional já há um bom tempo, ficar atento por conta aí dessa redução natural acontecer, interação medicamentosa, principalmente aí por conta da região ali de fígado, né, onde se faz a absorção e metabolização desses medicamentos, e a fenitoína, que é um medicamento aí para quem tem epilepsia. Tá? Aqui, então, se o nível sérico do folato encontra-se aumentado em pacientes com deficiência B12, vegetarianos, pessoas que fizeram transfusão, então eu posso ter deficiência de B12 e ter um ácido fólico aumentado aí por relação inversa. A presença dos níveis baixos de ácido fólico provavelmente está relacionada com uma dieta pobre em folato ou por uma absorção aí desse folato. Pacientes com doença de Crohn, ou pacientes alcoolistas, que eu vou mostrar, o problema aí é uma relação tóxica, até mesmo aí o álcool com a redução de ácido fólico. Posso solicitar também o ácido fólico eritrocitário, tá? Que é usado para detectar então essa deficiência, anemia megaloblástica aí, e como o folato é encontrado também aí nessas hemácias, a medida do folato eritrocitário reflete mais abundantemente aí a quantidade de folato que está armazenada. Então, quando eu tenho uma deficiência, né, quando esse folato eritrocitário está diminuído, significa uma deficiência aí não inicial, uma deficiência que já relata aí um estoque baixo. Anemia B12 é importante para descartar a deficiência de B12 antes de iniciar a terapia com ácido fólico, que pode aí piorar se eu tiver essa deficiência. Então, é importante a gente, nesses pacientes veganos, vegetarianos, que usam anticoncepcionante oral, pacientes que utilizam metformina, isso pode reduzir a gestação, diminuição de proteínas ligadoras da B12, que é por conta aí dessa parte de estômago, uma absorção, doença inflamatória. Então, esse aqui é o perfil de paciente que a gente tem que investigar a B12 quando a gente tem uma alteração no volume no VCM, tá? É muito importante aí essa avaliação da B12, porque ela está relacionada com alterações neuromusculares, tá? E aí a gente pode ter problemas neurológicos, psiquiátricos e hematológicos por conta disso. Neurológicos e psiquiátricos está relacionado com formigamento neurológico, pessoas que sentem esse formigamento, que tem aquela, né, que fica tremendo, pode também estar relacionado, não que seja, tá? Está relacionado também com maior nível aí de depressão, não aquela depressão diagnóstica psiquiátrica, mas com tristeza, com fraqueza, com desânimo. Então, é muito comum a gente ver aqui, por exemplo, idoso que já tem também baixa nessa absorção, tá? Então, a gente fala que ela é uma vitamina essencial e sua deficiência aí pode estar relacionada não só à falta da alimentação, mas aí com manifestações aí que são importantes de se investigar, tá? Então, opa, é o mesmo, tá? Desculpa. Era para mostrar isso aqui, ó. Que a probabilidade da deficiência de B12, né, ela tem aí 3 pontos, e eu percebo na minha prática clínica, tá? Quando a gente vai ver o valor, eu não sei se vocês já viram, a B12 ela pode ir aí de 300, de 250 até 800. Aí, às vezes, a gente olha nesses pacientes com 300, 350 de B12, apesar de estar dentro do valor de referência, é muito comum e ficar atento, por quê? Porque nessas deficiências que estão aqui no slide, né, que estão aqui no slide, já estão relacionadas com problemas aí, com sintomas mais sérios que essa pessoa possa ter. Então, ficar atento. Uma das coisas que eu falo que o nutricionista tem um grande potencial, pessoal, é que assim, o médico, quando pede exame, ele faz aquele exame, ele faz aquela avaliação. Nós, nutricionistas, normalmente olhamos o ser integral. E aí a gente tem a possibilidade de fazer seriado. Então, o que é o seriado? Olhar a evolução. Então, eu olho desse ano, olho do ano passado e vou olhar sempre. Por
quê? Porque às vezes a gente está dentro do valor esperado, mas eu consigo observar, quando eu vejo o seriado, que ele vem diminuindo. E aí eu evito que eu trate a doença. Muitas vezes eu trabalho na prevenção. E é bárbaro, tá? Que é muito bacana. E ainda, para fechar a megaloblástica, a gente tem a avaliação da homocisteína. Normalmente, quando existe uma anemia megaloblástica, a homocisteína ela vai se elevar, tá? Porque ela está relacionada aí com o metabolismo do ácido fólico. Então, quando eu não tenho ácido fólico, eu não formo, eu não metabolizo essa homocisteína e ela fica elevada. Então, ela é muito comum, é muito fácil a gente ter homocisteína elevada antes até do meu exame detectar esse ácido fólico baixo. Então, a gente já fica atento. É muito comum a homocisteína ser elevada em paciente vegano, que não tem o consumo de B12 e ácido fólico adequado, ou consome em excesso. Então, é bem interessante aí para a gente conseguir, eu brinco, né, bater o martelo aí, tá? E por que é um problema a gente ter uma homocisteína elevada? Porque ela está relacionada aí, nos trabalhos científicos mostram a sua relação com o maior risco cardíaco, tá? Então, a gente tem que ficar atento, tá? E aí, para fechar, a gente tem a não megaloblástica relacionada com outros fatores que não a deficiência direta no consumo de B12 ou ácido fólico, tá? E aí, no alcoolismo, o que a gente tem? A gente tem dois caminhos para levar a uma anemia. Primeiro, ela pode fazer uma deficiência de folato, porque existe um efeito tóxico desse álcool relacionado com os eritrócitos. Então, eles destroem muito mais facilmente o eritrócito e faz com que o volume desse eritrócito aumente por falta do folato, mas não é por conta da ingestão, e sim pelo álcool, tá? Outro problema é que o álcool, ele também degrada a proteína que vai fazer a absorção da B12. Então, ele pode levar a uma deficiência crônica de B12, que não adianta, às vezes, a suplementação via oral. E pode também estar relacionada com uma gastrite alcoólica. Essa gastrite alcoólica aumenta a perda de sangue sem que seja feito o diagnóstico, por isso que a endoscopia, que eu falei para vocês, pode ser importante, tá? Porque eu vou ter uma anemia, mas eu vou ter uma anemia por perda de sangue e eu vou ter um VCM baixo, né? Então, ou até mesmo um VCM normal. Então, vejam que pode ser vários fatores e o alcoolismo está envolvido. Quando eu falo alcoolismo, pensem aqui não só naquela pessoa que frequenta o AA, que é o alcoólatra doente, né? Mas eu posso consumir álcool diariamente e eu posso vir a desenvolver. Por quê? O álcool, lembra que eu falei que ele demora para metabolizar? Ele pode demorar até 3 horas, até 3 dias para ser metabolizado completamente. Então, nesse processo, imaginem vocês, hoje eu tomo uma cerveja, amanhã eu tomo cerveja, depois de amanhã eu tomo cerveja. Aí o outro dia eu não tomo, mas depois eu tomo de novo. Ou seja, eu vou ter sempre álcool no meu metabolismo. Ele não metabolizou completamente. Então, o ideal seria pelo menos 3 dias sem o consumo de álcool, tá? Para mais, lógico, né? Pelo menos, tá? E por fim, para a gente terminar a série vermelha, a gente tem o RDW. O que é o RDW? É uma medida de variação do tamanho das hemácias. Então, esse resultado do RDW às vezes ele já altera antes de ter uma alteração no ferro, na anemia, né, nos outros parâmetros. Por quê? Essa medida, ela vai mostrar o quê? Olha, por enquanto, eu tenho uma quantidade adequada de hemoglobina. As minhas hemácias, os meus eritrócitos estão adequados. Só que ele mostra o quê? Eu tenho hemácia grande e pequena, grande e pequena. Então, não é mais proporcional o tamanho das hemácias. E aí, por isso que ele é interessante. Ele já avalia, ele já mostra que alguma coisa está errada, tá? Então, pode ser bem interessante nisso. E aqui eu só deixei porque alguns eles trazem o RDW-CV, que é a distribuição aí, amplitude de distribuição, e o RDW-SD, na verdade, que é só um desvio padrão. Tá? E aí, para anemia ferropriva, então a gente falou da megaloblástica, e agora da anemia ferropriva. Então, quando eu falo da anemia ferropriva, ela tem com relação ao tamanho da hemácia, né? Microcítica, ela vai ser pequena
porque ela está diminuindo, e ela vai ser também o quê? Sem cor. Por que ela vai ser sem cor? Porque ela falta hemoglobina, que é o que vai trazer a cor. Então, a hemácia, ela fica pequena e branquinha, tá? Para fazer o diagnóstico complementar, eu vou fazer o quê? Solicitar ferro, transferrina e a hemoglobina que já está aí no hemograma. Eu vou falar um pouquinho deles. O ferro, né, a gente pede o ferro sérico e ele é limitado por quê? Porque ao longo do dia ele tem variações de um dia para o outro. Então, se hoje eu comi carne vermelha, ele vai aumentar. Se hoje eu menstruei, o fluxo foi alto, eu vou fazer o ferro, ele pode diminuir. Então, por isso que sozinho ele não é o melhor parâmetro. Ele tem variações muito fácil aí de ser detectado. Eu peço ferro, mas eu peço também os outros parâmetros. A ferritina, por exemplo, que ela é uma medida indireta das reservas de ferro, então ela é uma proteína que armazena ferro. Então, se ela está baixa, já significa aí que meu armazenamento de ferro está baixo. Nós temos a transferrina. Quem que é a transferrina? É a proteína que liga o ferro, tá? Que se liga ao ferro no sangue para ser transportado. Então, se mede a transferrina para avaliar o estado nutricional. Então, ela vai estar baixa em doença hepática, onde tem metabolização de ferro, quando não tem proteína na alimentação adequadamente e quando existe aí uma anemia. Então, a gente pode usar a transferrina tanto para acompanhar um paciente desnutrido, como para ver aí essa anemia também, esse transporte de ferro. A capacidade total de ligação não é um parâmetro sanguíneo, é uma medida indireta, então às vezes tem exame que vem CTLF, ou então ele vem como TIG, que é o nome em inglês, tá? Então ele é uma medida indireta da quantidade de ferro que vai estar ligada à transferrina. Então ele é uma medida, ele é um índice, ele não é um parâmetro sanguíneo, e ele vai estar aumentado numa anemia ferropriva. Por quê? Quanto menos eu tenho de ferro, maior eu tenho que fazer a minha capacidade de ligação. Então, essa capacidade aumenta, tá? Quanto mais ferro eu tenho, menor é a capacidade dessa ligação, eu não preciso dessa ligação. E aí eu deixo essa tabelinha, que é bem antiga, mas eu acho ela bárbara, por quê? Aqui a gente tem os parâmetros que nós falamos até agora e 3 estágios. A gente tem depressão do estoque de ferro, a gente tem deficiência de ferro, mas sem uma anemia, e aqui a deficiência de ferro com anemia. E aí os parâmetros. Então, se eu tenho simplesmente uma redução de ferritina, lembra que a gente falou que é uma proteína de armazenamento? Significa que o meu ferro está diminuindo, mas eu consigo, com a nutrição, com a alimentação, modificar. Eficiência de ferro sem anemia. Então, eu diminuo a ferritina, eu mostro que o armazenamento está menor, o ferro sério também está menor e a capacidade total de ligação a esse ferro vai ser maior. Só que ainda eu não tenho alteração de VCM e hemoglobina, o que caracteriza, então, a alteração anemia. Então, quando isso diminui, significa que eu não tratei a minha deficiência adequadamente e aí eu já entrei em anemia. Nesse estágio, o nutricionista não dá conta da suplementação, porque a quantidade que a gente pode prescrever de ferro é pequena para esse tratamento, ok? E aqui é só um resumão que eu deixei para vocês de tudo que a gente falou. Eu não vou ler, é só um resumão, tá bom? Respira, né? Tomar uma água. Esse foi o hemograma. Agora a gente vai falar aí do perfil lipídico, que é mais tranquilo, tá? Então, para o perfil lipídico, a gente pede, né? Para avaliar riscos cardíacos, né? Outras patologias aí cardíacas. Então, se faz a coleta com jejum de 12 horas para o triglicérides, tá? Mas também hoje se faz aí sem jejum também para outros parâmetros aí desse perfil. Colesterol total, tudo que a gente vai falar aí, tá bom? Então, posso fazer com ou sem jejum. A determinação do perfil lipídico ela é feita em indivíduos com a dieta habitual. Não adianta o paciente falar, eu passei, e é muito comum eles fazerem isso. Eles passam as férias, aí depois das férias eles falam assim, agora eu vou fazer o exame no final das férias antes de voltar a trabalhar. Aí ele teve uma alimentação completamente diferente que não é o habitual.
que esse valor pode estar alterado. Então, a gente pede para que faça pelo menos aí uma semana, 10 dias de um padrão habitual de alimentação. Tá? Também deve-se evitar a ingestão de álcool por 72 horas, e não o tempo de jejum que a gente fala ali, tá? Por conta daquilo que eu falei para vocês de metabolização. A atividade física também por 24 horas deveria ser evitada. Essa atividade física é vigorosa. Eu sempre pergunto para o paciente o que é o vigoroso, porque eu posso subir um lance de escada e para mim aquilo ser extremamente vigoroso, eu posso subir 18 e estar feliz da vida. Então, essa questão do vigoroso vai ser muito individual, tá? Aí deixei aqui só por material de apoio para vocês, os valores referenciais, tá? Então, entre 2 e 19 anos, então, para crianças e adolescentes, quais são os valores referenciais pelas diretrizes, tá? E recomenda-se nessa idade se fazer a determinação do perfil lipídico quando existe algum grau aí de parentesco com alguma disfunção, com alguma dislipidemia, quando essa criança, esse adolescente já teve histórico anterior de dislipidemia, quando tem outro fator de risco, então é uma criança ou um adolescente obeso, tá? Ou quando tem algum outro problema de saúde ou outro tratamento aí com medicação, né? Algumas medicações. Então, se faz sim. Muita gente fala, não precisa fazer, se essa criança tem 10 anos e não está acima do peso, não precisa. Mas se tem esse histórico, as diretrizes dizem que sim, é bom fazer. Também só para nível aí de material de apoio, o valor referencial para adulto. Então, vamos falar de cada um deles, né? A gente tem o HDL. O HDL é a lipoproteína de alta densidade, tá? Ela estará aumentada no exercício estimulante e regular. Então, quem fez exercício físico antes do exame pode ter o HDL aumentado. Vocês já devem ter escutado falar quem tem colesterol elevado, faça o exercício físico que diminui. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com essa informação. Sem sombra de dúvida, o exercício físico ele é importante para a redução de gordura corporal, para a redução de peso e para a redução, consequentemente, de um risco cardíaco. Mas ele pode aumentar o colesterol total, por quê? Porque ele aumenta o HDL. Então, ele pode ser interessante para aqueles pacientes que têm baixo HDL, né? Então, tem pessoas que não conseguem aumentar o HDL, metabolização, e tem um HDL de 20. Então, o exercício físico vai ser interessante para aumentar esse HDL, tá? Mas tomar cuidado porque ele pode aumentar o HDL e pode aumentar também o total. Vai estar reduzido num jejum prolongado, e daí a importância de não se fazer um jejum a mais do período do prazo que é estipulado. E às vezes o paciente faz jejum de 12 horas como o laboratório pede. Aí ele leva 1 hora para chegar no laboratório. Chega no laboratório, demora para ser atendido, demora mais 1h30, 2 horas. Ou seja, ele fica em jejum mais de 12 horas. Ele fica em jejum 14, 15 horas. E aí eu posso ter uma redução desse HDL, trazendo aí um falso resultado também, tá? Lembrando que o HDL é a medida aí, né, uma lipoproteína e tem menor, por ela ser de alta densidade, ela tem menor aderência na parede das artérias, então ela é mais protetora, tá? O LDL é a lipoproteína de baixa densidade, então é uma partícula mais aterogênica, tá? E aí a gente tem que tomar mais cuidado com a molécula LDL, tá? E aí existe, se vocês já viram alguns exames, existem aí também o LDL dosado, que é do sangue, e ele calculado pela fórmula de Fibel. E usa também o triglicérides para fazer esse cálculo. Quem faz esse cálculo é o próprio laboratório, tá? Qual a diferença dele dosado e dele calculado? Na verdade, aí mais porque no dosado, ele pode ter feito uma leitura errada, ele pode ter, naquele momento, aquele sangue estar numa concentração diferente, tudo e fazer uma leitura diferenciada. Porém, a fórmula de Field, ela só não é interessante quando a pessoa tem associado um triglicérides muito alto. Então, aí ela não vai conseguir fazer e aí a gente vai se avaliar realmente pelo LDL aí dosado, tá bom? Quando a pessoa também tem um triglicérides
elevado e não consegue fazer a difídio, a gente não consegue dosar, né, ter uma ideia do que é o colesterol não HDL, que é o que eu vou falar para vocês, tá? Quem é esse não HDL? Não HDL é toda a partícula do colesterol que não é o HDL. Então, o HDL é o de baixa densidade, o menos aterogênico, e o restante é aterogênico. Então, aterogênico a gente tem não somente o LDL, mas a gente tem o VLDL, que é uma partícula do colesterol rica em triglicéridos, então ela é ruim, e o IDL, que é uma partícula do colesterol aí, que é uma lipoproteína de intermediária, de transição desse LDL aí, que ele vai ser oxidado. Então, esses três, né, essas três frações do colesterol são as partículas aterogênicas. E por isso que a fórmula de Field é interessante, porque outro fator interessante, porque quando eu consigo fazer todo esse cálculo, eu consigo ter uma noção da partícula como um todo, inclusive aí essa IDL, que também é aterogênica. Então, ela é usada aí, né, o não HDL, como estimativa total dessas partículas aterogênicas. Refere-se também a níveis de ApoB, que eu vou falar para vocês o que é. O não HDL, então, é a partícula HDL menos o colesterol total, tudo que é aterogênico, tá? E o não HDL, ele pode fornecer uma estimativa interessante, né, de estimativa de risco, melhor em comparação ao somente LDL. Porque eu posso ter nesse LDL partículas não tão densas, e aí ele pode ter a diferença aí também no meu resultado de risco cardíaco, tá? E principalmente quando se fala em casos de hipertrigliceridemia ou diabetes ou doença renal, esse LDL sozinho pode ter valores alterados, tá? Então, por isso que a gente usa realmente esse não HDL quando esses pacientes, né, têm essas patologias. Por que a gente faz esses exames? Justamente só para trazer, né, então, as metas de colesterol total e LDL para trazer aí um risco cardíaco desses pacientes, tá? Com relação aos triglicéridos, quando eles estão elevados, normalmente eles estão associados ao LDL, pequenas e densas, que são aterogênicas, e com baixo HDL, tá? Então, a gente vê aí também que é um problema, está associado ao consumo de bebida alcoólica e ácido úrico elevado também, tá? As apolipoproteínas, elas têm algumas vantagens para fazer também esse rastreamento aí do colesterol e do risco cardíaco, porque não necessita de jejum, ela não é sensível à alteração dos triglicéridos, o que traz esse benefício, então posso ter o triglicérides elevado, mas a APO e a ApoB não se alteram, tá? E aí a gente vai ter aí, né, essa apoproteína presente aonde? Nas partículas, quando a gente fala ApoB, nas partículas aterogênicas do VLDL, IDL e LDL. Então, a gente tem a ApoB, que ela é a mais aterogênica, e a gente tem a ApoA, que é a menos aterogênica, mais relacionada ao HDL, tá? Então, quando a gente faz, e ambas não têm interferência dos triglicerídeos elevados no sangue. Então, quando a gente faz a ApoB, a gente está predispondo um maior risco cardíaco quando ela está elevada. O grande problema é que ela não está inclusa em algoritmos, ela não está inclusa em tratamento pré-definido, então eu não sei o valor exato para considerar ela ruim e aumentar o risco. A gente tem esses dados para ApoA. Então, alguns trabalhos mostram que o ideal seria aí menos de 120 miligramas por decilitro para homens e para mulheres 140, estando relacionada aí com uma concentração melhor e com um fator protetor. E aqui eu deixei um resumão também, mais uma relação interessante, que quando a gente pega ApoB e ApoA e faz essa relação, tem algumas pesquisas e as referências estão aqui do lado, para trazer baixo risco, moderado ou alto risco. Então, quando a gente faz a relação de ApoB e ApoA e para homens ou mulheres passa desses valores, aqui significa que existe um alto risco de infarto agudo no miocárdio nessa pessoa, tá? Então, é interessante aí para isso. E aí, falar um pouquinho dos algoritmos. Eu adoro esses algoritmos.
Aqui a gente fala da Sociedade Brasileira de Cardiologia, hoje o uso de risco global e tempo de vida. Não dá tempo para a gente falar deles, então eu trouxe, na verdade, o de Framingham, que eu acho que na prática clínica é muito bacana, tá? O que ele fala? O período de 10 anos, tá? A possibilidade de ter um infarto do miocárdio ou uma doença coronariana, sem que eu tenha um diagnóstico prévio de aterosclerose. Então, eu nunca tive nada, a gente usa, por isso que eu gosto de fazer essa triagem com os pacientes. Deixei o link aqui da página do Framingham e esse site aqui, onde dá para fazer o teste também, depois vocês podem acessar e fazer com vocês. Eu uso muito com pacientes. O que ele mostra para a gente? Então, ele é uma tabelinha, então ele vai trazendo valores, o score, para homem e mulher, de acordo com idade, e aí ele vai pontuando. Então, para o meu paciente, eu vou pegar cada fator aí, tá? Eu vou passar porque eu trouxe no formato de exemplo para vocês. Então, vamos lá. O exemplo de uma mulher de 46 anos com essas referências. Então, colesterol total, 245, HDL 36, PA, que é a pressão arterial sistólica, 128, seria aquele 12 por 8, né? Então, é 128 é a sistólica, não precisa nesse score a diastólica. Essa paciente controla sem uso de medicação, mas ela é fumante. Então, vamos lá. Então, 46 anos, eu venho na tabela, 46 anos, 3 pontos eu atribuo. Aí, o próximo, ela tem um colesterol de 245. Então, eu atribuo na idade que ela tem 8 pontos. Então, é o colesterol versus a idade, tá? Mais 8 pontos, 3 mais 8. Ela fuma? Sim. Então, para sim, ela atribui mais 7 pontos para essa idade. O HDL é 36, é menor que 40, atribuo 2 pontos. E ela tem uma PA de 128, não tratada com medicamento aqui. Se ela tratasse com medicamento, ia somar 3, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os pontos dessa paciente, tá? E aí, a gente vai ver que ela, vou por aqui, ó, ela tem 21 pontos quando a gente soma tudo isso. Se ela tem 21 pontos, significa que ela tem 14% de risco, então é 14% de risco absoluto em 10 anos a ter um problema cardíaco. E olha que interessante, por que eu uso isso? Porque aqui a gente está falando de valores, de fatores modificáveis e não modificáveis. Infelizmente, a gente não muda idade e a gente não muda o fato de ser mulher ou homem, né? Então, por mais que a gente queira, né? Mas a gente tem aqui a idade nesse fator não modificável, que não dá. Então, a pontuação é certa. Mas se eu virar para essa paciente e falar, olha, vamos tentar parar de fumar, vamos melhorar a sua pressão, alimentação, vamos fazer exercício e aumentar esse HDL, vamos trabalhar alimentação, redução de colesterol, eu vou reduzindo o ponto. Se ela parar de fumar, a gente consegue aí diminuir a pontuação dela, né? Então, de 21 pontos, ela ia para 14, porque só de fato, o fato dela fumar, ela tem 7 pontos a mais. Só disso, então, de 21 para 14, o risco dela de 14 passou para 2%. Então, eu uso muito isso como incentivo para o meu paciente para mudança de hábito de vida. Então, eu acho muito legal, bárbaro e funciona muito. Eu tenho essa tabelinha no Excel. E aí, o paciente no consultório, a gente só vai colocando lá no Excel e aí ele calcula facilmente. Com isso, aí a gente pode classificar esse paciente em alto, médio, baixo risco, né, dependendo do risco que ele é aqui. E aí, as metas lipídicas. Esse aqui eu só deixei também aí de material de apoio, tá? E, deixa eu ver o horário aqui. Estamos no tempo aí, né? Para terminar, falar um pouquinho da glicemia. Espero que todos estejam vivos. Mas nas dúvidas a gente esclarece bastante, tá bom? A glicemia, eu também acho importante fazer, porque quando a gente está falando, é o mesmo raciocínio que a gente falou lá no sangue, lá no hemograma, desculpa, está relacionado aí, né, no sangue e a vidas, a glicemia também a gente acaba tendo essa mesma ideia. Então,
qualquer coisa pode alterar a glicemia. E por isso que eu deixei aqui várias situações, tanto que aumentam ou que reduzem essa glicose, né, no sangue ou a glicemia, que estão relacionados com vários fatores e que não é o diagnóstico de diabetes. O fato de estar aumentado não significa diabetes, tá? E aí, a gente tem aqui, olha, né, a parte de vitaminas, que pode alterar também. Uso de álcool, enfim. Aí aqui, como eu falei, eu gosto desses testes. Esse aqui é um teste que tem aqui, né, é bem recente, né, então ele traz também aí para avaliar o risco do diabetes tipo 2. E por que eu pus isso antes de qualquer outros parâmetros para a gente avaliar? Porque também é muito interessante a gente pegar um paciente, se ele tem algum desses históricos, a gente trabalhar a mesma coisa com mudança de vida, tá? Então, aqui também ele leva em consideração a idade, se é homem ou mulher, se for mulher, teve ou não diabetes gestacional, que vai levar ou não ponto, se tem caso na família, mãe, pai ou irmão ou irmã com diabetes, então aqui são os parentes mais próximos, se tem ou não hipertensão, é ou não fisicamente ativo e o peso corpóreo. Para o peso corpóreo, ele vai relacionar o quê? A altura, o peso e vai atribuir ponto de acordo com o peso, tá? Somei cada ponto aqui, esse número total de pontos a gente vai trabalhar esse resultado. Então, se for igual ou superior a 5 esse resultado, está relacionado ao maior risco de desenvolver o diabetes tipo 2. Então, aqui, sem fazer exame nenhum de sangue, por isso que eu deixei ele primeiro, esse paciente já é de risco. E aqui, mesmo raciocínio do que a gente falou anterior. Então, a gente tem os fatores de risco que não são modificáveis, né? São não modificáveis. O diabetes gestacional, se esse paciente já chegou com o diagnóstico de diabetes gestacional e há 20 anos atrás, a gente não tem nem como modificar, por isso que eu considero não modificável, mas se não teve filho, pode ser ainda. E na família também, né? Mas a gente pode trabalhar hipertensão, atividade física e peso como fatores modificáveis e como mudança de estilo de vida. Então, eu gosto muito disso para começar o tema. E aí eu deixei várias tabelinhas aqui, então eu deixei do jeito que está nas recomendações, e aqui a gente tem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, posso disponibilizar esse material, tá, Thaís? Depois, se quiser, não tem problema. Para critérios de diabetes. Então, a gente vai falar de todos esses exames aqui. Então, a hemoglobina glicada, acima de 6,5, sendo que aí eles recomendam que o teste seja feito um teste adequado para isso. A glicemia de jejum acima de 126, com um jejum tanto de ingestão calórica, como um período de jejum de 8 horas. Então, é preciso fazer esse jejum, tá? A glicemia de 2 horas após uma sobrecarga, a gente vai falar desse exame, tá? Então, que esteja aí acima de 200 miligramas por decilitro, ou o exame com uma glicemia ao acaso. O que é essa glicemia ao acaso? Qualquer momento, esse paciente faz um exame de glicemia e ele dá acima de 200 miligramas e ainda tem os sintomas de hiperglicemia, que daí é aqueles sintomas de paciente que está perdendo peso, que está com muita sede. Então, qualquer aí, né, quando a gente tem alteração aí nesses resultados, pode ser feito o diagnóstico de diabetes. Quem vai fazer esse diagnóstico? O médico, tá? Médico, é o diagnóstico nosológico. Aqui é para o pré-diabetes. Então, antes de atingir aquele estágio que nós falamos, ou com risco aumentado. Então, qual é a diferença? O resultado de glicemia de jejum vai ser de 100 em 125 miligramas. Então, o adequado da glicemia de jejum é até 99. Quando esse valor está de 100 a 125, ele é um pré-diabético, tá? Agora, antigamente se chamava de glicemia de jejum alterada, hoje é um pré-diabético, tá? Se passar de 125, então a partir de 126, aí é o diabetes, tá? Para sobrecarga, esse valor fica entre 140 e 199 e a glicada de 5,7 a 6,4. Acima desse valor
é diabetes, tá? Então, a positividade de qualquer um destes parâmetros confirma o diagnóstico de pré-diabético. Não preciso ter os 3, qualquer um deles, tá? E aqui eu deixei para diabetes gestacional, tá? E daí tem os parâmetros diferentes. Hoje se considera muito mais precocemente, se a gente vai pegar, avaliar todos os prevalência, tá? Hoje tem muito mais mulheres pré-diabetes com diabetes gestacional por conta da alteração desse valor, tá? Olha, só para vocês terem ideia aqui, olha, mulheres sem diagnóstico de diabetes anterior, mas a glicemia de jejum passou de 92, já são mulheres com diabetes gestacional. Então, vejam, a gente faz um diagnóstico muito mais cedo. Pede-se que entre 24 e 28 semanas de gestação se faça o teste de tolerância à glicose, e aí tem os parâmetros aqui também. Então, por isso que faz o diagnóstico mais cedo, e apesar de ter prevalência maior hoje de mulheres com diabetes gestacional, o número de intercorrências e partos prematuros diminuiu, porque se faz um tratamento muito mais precocemente também. E depois a gente tem aqui essa tabelinha para metas de glicemia capilar de diabetes, na diabetes gestacional, que é aquela de ponta de dedo, tá? Aqui eu só deixei nível de curiosidade por várias associações aqui, tá bom? E 1 hora ou 2 horas. Então, o paciente comeu 1 hora depois, fez a ponta de dedo, ou ele comeu e fez 2 horas depois, os valores são diferentes. É só a meta glicêmica. Então, vamos lá. Então, a curva de glicemia, né? O teste de tolerância à glicose. Não sei se alguém já fez esse teste, que é PANTS, tá? Então, né, a gente vai utilizar tanto para o diabetes gestacional em 24, 28 semanas, ou para um paciente aí que vem com a glicemia alterada. Tem também aquele caso de hipoglicemia reativa, que é aquele paciente que vem todo feliz. Eu não vou ter diabetes nunca porque minha glicemia é muito baixa. Eu tenho hipoglicemia. E eles falam de boca cheia que tem hipoglicemia. Isso é um problema. É um risco maior de desenvolver o diabetes, porque imaginem vocês, ele fica sempre tendo hipoglicemia. Então, o açúcar abaixa muito rápido e são pessoas que normalmente comem muito açúcar, né? Comem muito doce, porque acham que como ela é baixa, eu preciso comer doce. Só que significa o quê? Que existe uma secreção de insulina muito grande. Então, essa hipersecreção de insulina, então a hiperinsulinemia, faz com que ele tenha hipoglicemia com frequência, significa que o pâncreas trabalha muito para a produção dessa insulina, e em um momento ele para e eu paro de produzir insulina. Então, pode vir a desenvolver o diabetes, tá? Então, aqui a gente também tem um período grande aí, né? Normalmente 10 horas. Considera uma alimentação adequada, normal, então aqui de carboidrato, atividade física normal. Importante não estar aí com alguma infecção antes do teste. E aí a ingestão, como que funciona? Essa pessoa chega, faz o exame da glicemia de jejum, com aquele tempo de jejum, faz a medição, toma a glicose, que normalmente é de 75 gramas, e a partir daí, 30 minutos, 1 hora, 2, 3, 4, depende do que o médico pede, a cada período faz novamente o valor, o resultado, tá? E aí, depois desse resultado, aí vai se avaliar quanto que deu 2 horas depois a glicemia, para mostrar, olha, ela continua alta, significa que eu não tive insulina suficiente para fazer a absorção, tá? Quando se faz? Quando a gente tem uma glicemia, né? Quando a gente fala de um pré-diabético e quando essa glicemia plasmática também está alta, associada com fatores de risco de idade, obesidade, enfim, tá? Então, é o teste de tolerância. Os valores adequados eu deixei nos primeiros slides. Hemoglobina glicada também é uma avaliação muito interessante no controle do diabetes. Antigamente se trabalhava mais como controle, hoje ela até entra aí como diagnóstico também, tá? E essa hemoglobina glicada? Lembra que eu falei que a gente tem várias formas da hemoglobina? Essa também é uma forma. Então, ela é uma fração que é usada no índice da estimativa, porque ela é uma proteína, lembra, a hemoglobina é uma proteína, onde quando tem um excesso de açúcar no sangue, esse açúcar, por método de glicação proteica, ou seja, ela vai se ligar à proteína
ela fica ligada à hemoglobina também. Por isso que se chama de hemoglobina glicada, por uma glicação. Então, excesso de açúcar no sangue se liga à hemoglobina, que é a mesma que a gente falou lá, tá? No início. Eu não vou ler tudo que está aqui, tá? É material de apoio. Mas, então, aqui só está explicando o que eu falei. Então, é normal, todo mundo tem açúcar no sangue, uma quantidade, e tem a hemoglobina. Então, é normal um valor esperado de 4 a 6%, né, dessa hemoglobina glicada. Quando isso ultrapassa, significa que o açúcar no sangue estava em alta quantidade e por isso que se ligou mais a essa hemoglobina. O que se fala hoje é o impacto da glicemia mais recente, mais antiga nessa hemoglobina glicada. Então, sabe-se que 50% do valor que é avaliado quando se faz a coleta de sangue está relacionada à alteração dessa glicemia no mês anterior. Então, eu vou fazer hoje meu exame, 28 de maio. E o valor que ele me dá aqui, 50% desse valor está relacionado o último controle de glicemia do último mês. E nos outros meses, 2, 3 e 4 meses, menor impacto aí dessa minha glicemia. Por que isso acontece? Porque a hemoglobina, né, as hemácias, na verdade, ela tem um tempo de vida de 120 dias, que são esses 4 meses, tá? Então, durante esse período, o açúcar, né, então a glicose, ela vai se ligando a essa hemoglobina. Só que nesse exame o maior impacto é a que tem aí nesse último mês. Porque com esse exame se faz uma média da glicemia. Então a gente tem um valor de glicose estimada, de glicemia estimada, desculpa, tá? Então por isso que é interessante estar relacionado ao último mês. Quando se realiza esse exame? 2 vezes por ano para controle desse paciente diabético, ou de 3 em 3 meses, porque não adianta ficar fazendo todo mês por conta dessa vida útil da hemoglobina, ou quando a gente teve uma alteração de tratamento de insulina ou na dieta, tudo para a gente ver se está melhorando, tá? Porque aí ela vai me trazer uma meta, tá? Então, aqui é só o uso aí da hemoglobina e da glicemia estimada para o processo de diagnóstico do diabetes e do pré-diabetes. Então, assim, aqui a gente tem ausência de diabetes quando a hemoglobina glicada é de 5,7 para menos. Quando essa é glicada de 6,5 para cima, eu tenho diabetes, tá? E nesse meio eu tenho pré-diabetes. Com isso, consegue-se fazer uma estimativa. Então, a gente tem uma média de glicemia de 117 e aqui 140, por isso que é considerado aí um valor alto dessa glicemia. Aí aqui eu só deixei também, por conta das diretrizes, né, quais são as metas laboratoriais que a gente vai trabalhar no nosso paciente de hemoglobina e de glicemia, de acordo aí com esse paciente e o que eu tenho de meta terapêutica e o que eu posso tolerar. Porque quando a gente fala de um paciente diabético, eu não espero que a glicemia dele de jejum, por exemplo, chegue a 90. Se ele tem lá 100, se ele tem 130, é tolerável para um paciente diabético, ok? Aí nós temos a dosagem de insulina para complementar. Por quê? Porque a glicemia, por si só, ela altera muito fácil. Então, se eu comi ontem muito doce e vou fazer o exame hoje, mesmo que eu fique em jejum, talvez eu tenha essa alteração. A insulina, ela já mostra para a gente como que está aí a resposta desse pâncreas na produção de insulina àquela glicemia. E aí a gente consegue, a partir da dosagem de insulina, que também é no soro, avaliar o quê? Se existe ou não a resistência à insulina, que é esse RI aqui, tá? E essa resistência à insulina traz para a gente aí, na verdade, a gente consegue avaliar com esse índice que é o ROMA. O que é o ROMA? É uma alternativa para a gente avaliar, então ele é um cálculo matemático, ele não é feito no sangue, então a partir do valor de glicemia, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí eu volto ali. A partir do valor da glicemia, da glicose de jejum e da insulina de jejum, se faz esse cálculo matemático. Então, no exame de sangue, a gente não vai colocar Roma. A gente vai pedir a glicemia e a insulina, o laboratório já faz o cálculo, tá? Só para explicar aqui, por isso que estou voltando, a gente vai ter nesses cálculos o IR e o beta.
IR relacionado à resistência à insulina. Então, quando isso dá alterado, isso vai vir no laboratório, é muito individual de cada um. Então, quando ele dá elevado, existe uma resistência à insulina, ou seja, eu tenho uma quantidade de insulina que não é suficiente, existe uma resistência por algum motivo, e ela não age, tá? E pelo valor de Roma beta, aí significa alguma alteração nas ilhotas pancreáticas, ou seja, na liberação dessa insulina. E aí é o cálculo matemático. Deixei o cálculo, mas o laboratório faz esse cálculo para a gente, tá? Apesar da escassez das pesquisas com relação ao Roma beta, então assim, não é um cálculo matemático, eu não posso garantir que esse paciente tem um problema no pâncreas, nas células que vão fazer a liberação dessa insulina. Mas é muito útil para os médicos nesse diagnóstico, já mostra, fala, opa, vamos fazer biópsia, enfim, fazer outras avaliações médicas para avaliar essa ilhota, tá? O que é interessante é que quando a gente pega esse valor de Roma, então quando eu pego um paciente com uma resistência insulínica e eu faço a avaliação de medida de pescoço, a circunferência de pescoço, tá? Da antropometria que a gente utiliza, por isso que aqui como critério clínico, é interessante porque se caracteriza ainda mais essa resistência à insulina. E aí o que alguns trabalhos mostram é que uma medida de pescoço para homem acima de 39,6 e para mulher de 36,1 está associada a maior resistência à insulina e à síndrome metabólica. Então, é simplesmente um fator aí, um parâmetro a mais para a gente tomar conta desse paciente, principalmente se ele está dentro do peso, mas o pescoço é maior, tá? Então, ou se ele vem ganhando peso para mostrar isso. Então, é mais ou menos aí para a gente trabalhar novamente um fator clínico na mudança de comportamento e evitar problemas maiores. Então, pessoal, o que a gente precisa pensar dos exames laboratoriais? Ele pode estar aqui no centro, mas associado com com outros fatores. Se a gente não associar esses fatores, ele por si só talvez traga aí condutas inadequadas. Então, quando a gente consegue associar diversos fatores junto com esses exames laboratoriais, eles vão nos conduzir para uma melhor conduta desse tratamento e acompanhamento nutricional. Então, eu consigo um resultado mais fiel com o meu paciente, um resultado mais interessante com esse meu paciente, para que a gente tenha esse sucesso, tá? Então, todos esses fatores devem ser considerados na solicitação desse exame laboratorial, seja para o nosso diagnóstico nutricional, seja para o nosso acompanhamento, principalmente. Ajuda muito isso, tá? Então, eu quero agradecer, pedir desculpa por, de repente, às vezes eu me acho muito acelerada para falar. Daria para a gente falar muito mais, tem muito mais coisa, mas eu deixo aqui o meu e-mail, qualquer dúvida vocês podem me escrever. Thaís, estou à disposição de vocês, do curso, para qualquer aí esclarecimento. Espero aí que tenha ajudado, né? Lógico que não vai sanar, e eu brinco, né? Eu sempre termino, às vezes, com um arco-íris, mostrando que lá no fundinho a gente tem um potinho de dinheiro, mas que ele é furado, porque nunca se esgota aí as dúvidas, tá? Eu estou aqui à disposição agora aí para pergunta. Eu vou parar de compartilhar para ver o chat aqui, tá bom? É isso? Posso pegando aqui, dúvidas, pessoal? Vocês querem comentar alguma coisa? Vou lendo aqui para mostrar para vocês que eu estou lendo, né? Não sei se vocês estão me vendo, está tudo, né? A Priscila aqui colocou que obrigada, Priscila, gostaria de agradecer, parabenizar pela aula. Que bom que foi direcionadora aí para vocês, tá? Fico feliz e à disposição. Mais alguém? Obrigada, Vitória. Vem aqui agradecendo.
Uma pergunta da Priscila. Sobre as anemias, vamos lá. Existe inicialmente uma dificuldade em diferenciar deficiência de B12 e B9? Sim, tá? Na verdade, a B12 é muito complicada, para falar a verdade, né? Porque tanto a B12 como o ácido fólico aí é complicado, porque todas as anemias, tá? Porque nem sempre o valor que a gente tem aí nesse soro está relacionado com alimentação, com uma alimentação deficiente. Nem sempre está relacionado ao estoque, por isso que o folato às vezes a gente faz no eritrócito. Então, na verdade, é um mix que a gente vai fazer. Então, tem muito a ver com o final ali, com o último slide. E daí eu vou pensar, poxa, esse paciente é um vegano, ele não toma leite, não come ovo, não tem nenhum derivado, não tem as carnes. É um paciente gastrectomizado, então ele vai ter uma deficiência de B12, provavelmente por conta da alimentação. É um paciente que bebe cerveja demais, bebida alcoólica, enfim. Então, esses outros sinais, né, e esses outros fatores talvez conduzam um pouco melhor a nossa avaliação. E a gente pensa também assim nesses sinais clínicos, né? Então eu já tive casos, por exemplo, de uma paciente que quando viajou reclamou já de falta de ar. Opa, já vamos ficar atento numa anemia. E lá ela relatou até, ela foi para o Chile, eu já vou lendo todas aqui, tá bom? Ela foi para o Chile, quando ela falou que lá ela não tinha força para andar, ela não conseguia sair, tinha muita dor muscular, tudo. Provavelmente era B12. Quando a gente foi ver, uma deficiência de B12, mas na verdade era por uma gastrite atrófica. O que é a gastrite atrófica? Ela, por algum fator imune, enfim, são outros problemas, ela tinha uma doença autoimune, a parede do estômago não tinha fator intrínseco, ela não fazia absorção de B12. Até descobrir isso, ela já não andava mais. Então, às vezes, os exames não conseguem fazer se detectar antes, mas os sinais e sintomas podem dar aí um norte direcionado, tá bom? A Deise está perguntando se pode ter acesso ao PDF, o conteúdo está fantástico, que bom. Pode sim, tá? Eu já passei até para a Thaís, eu não sei como funciona, não tem problema. Podem me mandar e-mail para quem quiser, está liberado, tá bom? Não tem problema não. Agatha, gostaria de parabenizar a professora Viviane pela palestra, que foi esclarecedora e super didática. Que bom, é um tema tão complexo, principalmente ali no hemograma, né? Tenho certeza que foi proveitoso a todos os participantes. Que ótimo, obrigada, Águida. A Priscila, excelente, obrigada, eu que agradeço também. Fico muito feliz, muito contente. Principalmente aí a possibilidade dessa internet juntar todo mundo, né? Isso que é o mais bacana. Eu aqui em São Paulo, vocês por aí, é bem legal. Tá aí. Boa noite, professora. Já li alguns estudos que consideram o valor de referência para a deficiência da B12 abaixo de 600. Estava vendo de baixo, desculpa. Abaixo de 600, estava procurando tentar entender o restante da pergunta. Desculpa, Thaís. Então, o parâmetro que tem vai até 800, 900, eu não me lembro ao certo. Eu vejo na minha prática clínica que 400 as pessoas já relatam alterações, tá? Sintomas, algumas questões. Ainda nos laboratórios, em algumas diretrizes, esse valor ainda vai até 800. Mas eu acho que 600 a gente pode... Eu não sei se a gente poderia, não vou falar besteira aqui, tá, Thaís? Mas eu não sei se a gente poderia considerar como deficiência, mas com uma redução. Que nem a gente tem na vitamina D, né, que ela tem vários estágios, então aqui a gente poderia considerar aí essa questão de atenção, tá? Mas aí
nos referenciais para laboratório, a gente tem aí que ela vai de 300 a 900 a 800. É muito grande, né? É muito longo, muito distante um do outro. Thaís também está falando que tem algumas perguntas. Não sei, Thaís, com relação ao tempo, se você quer me passar, pode passar e eu respondo. Se você quiser me passar por e-mail, eu respondo depois e você encaminha para todos. Não sei, estou aqui à disposição. Tá. Ayane, como devemos interpretar quando o paciente está com HDL adequado, colesterol total e LDL elevado? Existe algum pré-exame que possa influenciar no exame nesse caso? Não. O que a gente tem, de repente, é avaliar a relação ApoB, ApoA, que é aquela relação que eu coloquei para vocês. O grande problema é que tem laboratório que não, tem laboratório não, desculpa, tem convênio que não cobre, é um exame mais caro, os laboratórios fazem, mas alguns planos de saúde não cobrem, então às vezes fica mais caro. O que a gente pode pensar num caso desse? Provavelmente ele tem partículas menos aterogênicas por conta do HDL, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Quando a gente vai fazer um tratamento e vai diminuir o colesterol total, é capaz de diminuir também esse HDL protetor da doença cardíaca, né, que a gente tem. Mas não tem muito o que fazer. Então, é deixar ele com esse HDL alto, não tem problema. Muitos médicos realmente não se preocupam, não tem problema nisso, mas a gente precisa fazer uma redução de colesterol total e LDL. E vai diminuir o HDL também. O que a gente tem no tratamento são algumas estratégias. Então, nesse caso, pode ser que esse paciente ele tenha um problema de metabolização. Então, eu preciso ou de consumo mesmo, né? Então, assim, eu vou reduzir as gorduras saturadas primeiro, né, nesse paciente. Reduz as frituras, trabalha a qualidade da gordura. Observa, se ele for utilizar uma medicação que vai diminuir, então, a base de estatinas ou qualquer outra medicação que vai diminuir a absorção desse colesterol total, observa para ver se a gente não diminui tanto o HDL. Diminui o HDL, capricha no exercício físico. A gente pensa assim, mas é um paciente que tem risco cardíaco por o colesterol total estar alto, mas ao mesmo tempo pode ter partículas mais protetoras porque ele também tem um HDL legal, tá? Aí vocês vão me falando se eu estou respondendo, se ainda ficou dúvida, tá bom? Pergunta da Lísia. Quando você tem um paciente no consultório e no score de FEMI aparece mais de 20% de risco cardíaco vascular, quais os exames complementares precisamos para avaliar melhor e conduzir a dietoterapia? Nem sempre vai ser o exame, tá? O exame complementar, colesterol e frações, né? Colesterol total e frações, glicemia, toda aquela parte clássica, redução de peso, então vê o IMC, vê a porcentagem de gordura desse paciente, a alimentação. Então, às vezes, a gente nem precisa ficar solicitando mais exames e posso trabalhar a alimentação. Mas eu posso também, se eu trabalhar junto com o endócrino ou encaminhar para um outro médico, endócrino, cardiologista, principalmente um cardiologista seria interessante, ele pode estar solicitando o quê? Ultrassom abdominal. E aí, eu falo que o médico solicitar, gente, porque nós solicitarmos ultrassom abdominal não é legal. Eu vou ficar com esse ultrassom e fazer o quê com ele? Por isso que eu falo do médico cardiologista. Nesse ultrassom abdominal, o que a gente vai conseguir ver? A gente vai conseguir ver o grau de esteatose hepática, se existe ou não, e qual é o grau disso, como que está fígado, como que está a vesícula, como que está pâncreas. Então, eu encaminho normalmente aí para o médico que possa ir junto trabalhar, e aí ele talvez peça outros exames. Mas o ultrassom, por exemplo, pelo médico é algo meio que clássico também, tá? A Jaqueline, obrigada pela aula, professora, você é muito didática, que bom, obrigada, fico contente, tá? Pessoal, aguardem o fim da palestra para responder a pesquisa de satisfação. Aí é com vocês. Aí é com vocês, alunos. Mais alguma coisa, alguma consideração, Thaís? A Tayane.
Alguns estudos experimentais observaram que animais obesos apresentam neutrofilia. Isso é possível verificar em pacientes obesos em relação à inflamação crônica? Muito, tá? Apesar da gente falar, né, aí de estudos experimentais em animais, não dá para a gente transpor muito aí para os humanos, mas a gente observa, tá? É muito comum realmente que após, né, no caso de uma inflamação de baixa intensidade, mas ela crônica, que é o que acontece com esses pacientes obesos, a gente pode ter sim alteração desses neutrófilos, tá? E aí é aquela coisa de trabalhar, o paciente é um paciente realmente inflamado, é um paciente que a gente precisa melhorar esse sistema imune, é um paciente que talvez precise trabalhar a imunidade, né? Além de todas as outras questões aí do paciente. Desculpa, trabalhar a imunidade, já falei, trabalhar a microbiota intestinal, né? Reduzir essa inflamação, ver como que está essa parte aí, né, não só da microbiota com as bactérias em si, mas a produção de muco, a ofertar alimentos aí com efeitos bifidogênicos, então os prebióticos, então fazer um trabalho aí global, mas pode sim ter essa alteração de neutrófilos por conta da inflamação crônica, tá? Porque eles estão muito mais, às vezes, presos ali para fazer esse ataque do que no sangue, e por isso tem a neutrofilia. Algum? Mais alguma questão? Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Sim. Gostaria de agradecer a Viviane pela ter aceitado o nosso convite. Excelente palestra. Está falhando um pouco, eu não estou escutando. Esclareceu as dúvidas, tanto de quem já está dando, né, período, quanto de quem já é formado. Gostaria de agradecer em nome do Centro Acadêmico e do curso pela excelente palestra. Eu que agradeço o convite. E é muito bacana esse parabéns pela iniciativa aí para deixar todo mundo um pouquinho ainda na nutrição, nesse distanciamento aí, né? Sim. Professora. Eu gostaria também de dar um recado. Foi pedido a uma bolsista de um projeto de extensão da UF para divulgar o Instagram do projeto delas, chama Covid e suas fronteiras. Instagram. Eu posso colocar aqui no chat para vocês poderem. É um projeto de extensão. As bolsistas estão postando no está funcionando. Projeto. Tá, ok? Para quem puder acompanhar. Obrigada. Viviane, me escuta? Escuto. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua professora Elis Patel, coordenadora do curso de nutrição. Bacana. Eu, em nome do curso de nutrição, gostaria de agradecer pela disponibilidade, pela generosidade, em plena quinta-feira à noite, estar conosco,
um momento assim bastante sensível das nossas vidas, né? E contar com a generosidade de pessoas como você, né? Eu não pude falar no início para te acolher, né? Mas quero fazer isso ao final e dizer que a gente se alegra muito pela sua disponibilidade, agradecer todas as colegas que tinham professoras aqui do curso de nutrição, eu não vou citar o nome de todas, tem professoras e colegas que se formaram comigo, colegas de outras instituições, tivemos alunos e profissionais do Brasil inteiro aqui conosco. Que legal, tá? muito bom. Todas as universidades, mas agradecer e dizer que esse momento é bastante especial, agradecer os alunos da UF, os nossos egressos, foi muito bom, agradeço, espero contar com você, foi excelente a palestra, não sou da área da alimentação coletiva, mas pude aqui aprender mais contigo nesse momento. Muito obrigada mesmo. E peço que as pessoas esperem um pouquinho, que a Thaís vai fazer uma sondagem com a avaliação da palestra, porque como é um projeto de extensão, a gente tem que colocar no relatório final também essas avaliações. Muito obrigada. Conte conosco também quando precisar. Estamos aqui num reino muito distante, aqui em Realeza, bem longe de você, mas conte conosco e eu agradeço imensamente a sua participação. Imagina, eu que agradeço, Elise. Eu costumo dizer, né? Se a gente não se une, quem vai fazer isso pela gente? Então, e eu fico brava quando os alunos falam, na nutrição não é unido. É unido, é só a gente querer, é só a gente se disponibilizar. Então, assim, eu acho que conhecimento que fica parado para a gente não adianta em nada, né? Então, a gente realmente tem que compartilhar. Eu acho que essa é a nossa missão como profissional. A gente estuda para isso, né? Para compartilhar e aprender, porque quando a gente compartilha, a gente aprende. Muito obrigada mesmo. Tá, Thaís, se você quiser finalizar com a professora, fica à vontade. Tá me ouvindo, Thaís? Estou te ouvindo. Então, se você quiser finalizar, fique à vontade. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professora Viviane. Boa noite, Thaís. Muito obrigada, então. Agora está saindo a minha mensagem. Agora estou. Muito obrigada pela palestra. Foi muito gratificante ter esse conteúdo, né? E como a professora Elise falou, a gente tinha participantes de vários lugares, né? E é muito importante estar dividindo esse conhecimento, né? Então, eu queria só agradecer, também falar que também não sou da área, foi muito bom ter esse conteúdo. Que bom, fico muito feliz, obrigada pela lembrança, pelo convite, e a gente se vê por aí. Muito obrigada. Obrigada, um grande beijo a todos, obrigada aos participantes que ficaram aí também firme. Porque a gente fala que é a disponibilidade do professor, mas do aluno também, né? Então, muito obrigada. Grande beijo. Pessoal, eu vou colocar a pesquisa de satisfação, então eu gostaria que aguardassem um pouquinho para estar respondendo. E eu posso sair? Como que funciona? Para você atrapalhar? Pode sair da vídeo. Então tá jóia. Beijo para todos. Tá? Muito obrigada, um abraço. Outro. Se tiver alguma pergunta também, depois me disponibilizo no e-mail, não tem problema, tá bom? Tudo bem, Obrigada. Obrigada. Tchau.